Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Zois Beer. Eu me chamo Bruno e hoje eu quero compartilhar com vocês o dry hop da nossa Cold IPA. Para quem acompanhou aí o último vídeo do canal, nós braçamos aqui, um estilo de IPA, conhecido como Cold IPA, que é fermentado aí com levedura lager. E eu bracei esse estilo justamente porque eu havia feito uma lager anteriormente. E aí eu reaproveitei a lama dela e tal para fermentar essa cervejinha. E hoje, 4 dias após, hoje é terça-feira, eu fiz o dry hop na parte da manhã. Não deu tempo de gravar todo o vídeo, então eu estou dando continuidade agora à noite. E eu comecei a fermentação dessa cerveja em 13 graus e, por incrível que pareça, eu até fiquei espantado. Ela atenuou praticamente em 2 dias. Eu consegui uma OG nessa cerveja de 1047, foi um pouquinho abaixo do que eu esperava. Eu esperava ali entre 1052 e 1055, mas aí ela acabou ficando em 1047. Eu lavei, acho, um pouquinho a mais ali a cama de grãos, Então, galera, ela atenuou praticamente em 2 dias. Em 2 dias ela estava em 1008 já, e agora ela estabilizou em 1006. Então foi bem rápido assim, provavelmente foi pelo excesso de lama que eu utilizei. Mas como foi mais assim um teste, eu não me importei muito. Eu utilizei toda a lama que eu tinha feito, que eu tinha retirado da lager para 130 litros. Eu utilizei tudo nessa leva de 90 litros, de Cold IPA. E as leveduras assim trabalharam intensamente. Em 2 dias aí, praticamente, a cerveja já havia atenuado. Então, nesses 4 dias aí, eu fui subindo um pouquinho, a temperatura, até chegar em 16 graus, que é mais ou menos ali a faixa de temperatura para fazer a fermentação secundária, ou descanso de acetil. E é uma temperatura ideal para dry hopping desse estilo de cerveja, da Cold IPA. É onde ali vai extrair os óleos, uma temperatura bacana ali de 16 graus, vai extrair bem os óleos dos lúpulos que eu escolhi aqui para dry hop, que foi o Citra e o Mosaic, que foram os mesmos lúpulos utilizados lá nos 10 minutos de fervura da nossa braçagem. Então, para quem não assistiu o vídeo aí anterior, eu utilizei 3 lúpulos nessa cerveja. O de amargor foi o Summit, que eu utilizei lá em 30 minutos. E aos 10 minutos eu usei o Citra e o Mosaic, que é uma combinação assim, perfeita. O cruzamento desses lúpulos aí, tanto para sabor quanto para aroma, é espetacular, não tem erro. É o feijão com arroz, assim. Fica bem gostoso mesmo. Destaca bem ali o frutado ali do maracujá, da manga. É sensacional. Então eu já fiz, tempos atrás, eu já fiz bastante IPA e foi uma receita que eu, assim, na época, eu sempre utilizei nas receitas das minhas IPAs, geralmente era Citra e Mosaic, e algum lúpulo bacana de amargor, que geralmente é o Nugget ou é o próprio Summit, que eu uso bastante, que deixa um amargor bem redondinho. Então, galera, tá aqui, ó, os pacotinhos, tá? Daqui a pouquinho aí vocês vão assistir aí o processo, de como eu faço o meu dry hopping aqui. Mas foi utilizado aqui esses 4 pacotinhos, Citra e Mosaic. E eu fiz um dry hopping de apenas 200 gramas, 100 gramas de Citra e 100 gramas de Mosaic. Dá um pouquinho mais ali de 2 gramas por litro. Não é o ideal para um dry hop, tá? Um dry hop bacana aí, geralmente é a partir de 5 gramas por litro. Porém, galera, essa abraçagem foi assim, foi um teste que eu fiz de reaproveitar a levedura, reaproveitar a lama, que eu nunca tinha feito. Então, como eu não sei ainda como vai ser o resultado final dessa cerveja, e foi um estilo novo que eu nunca tinha abraçado também, eu preferi não abusar do uso do lúpulo, porque são lúpulos caros.
tanto o Citra como o Mosaic. Então, assim, fiz um dry hop bem tranquilo ali, só para pegar mesmo algum aromazinho e tal. Porque se caso não ficar do jeito que eu esperava, né, eu não perco tanto. Já estou reaproveitando a levedura, foi um custo a menos, e aí pelo menos eu não perco tanto o lúpulo se caso não chegar no resultado que eu espero. Galera, falando um pouquinho desses lúpulos, tanto o Citra como o Mosaic tem um alfa-ácido aqui mediano, né? Mediano alto. O alfa-ácido do Citra está em 13,2 e o do Mosaic está em 13,1. Então, são lúpulos excelentes para sabor e para aroma, tá? Pode usar aí sem medo, porque são lúpulos realmente muito bons. Bem, galera, e como eu estava falando, a fermentação dessa cerveja foi uma surpresa, ainda mais se tratando de uma levedura lager. Eu utilizei, né, a W3470 para fazer a lager e utilizei a lama da lager para fazer a Cold IPA. Então, assim, foi muito rápido, mas eu também utilizei muita lama, né? Foram quase 5 litros de lama aí para quem assistiu o vídeo, né? Então, assim, eu agora pretendo deixar nessa temperatura de 16 graus durante uns 4 dias. Hoje é terça-feira, então provavelmente no sábado eu vou começar a baixar a temperatura. Sábado eu devo baixar a temperatura para 10 graus e no domingo aí baixo ali a temperatura para casa dos 2 a 3 graus para fazer ali o cold crash, né, para dar aquela limpada na cerveja. E posteriormente, semana que vem ali, já vou embarrilhar, porque eu não quero deixar a cerveja em muito tempo em contato com o lúpulo e eu também não quero ficar transferindo cerveja, né, para ficar evitando aí problemas de oxidação, esse tipo de coisa. Então, não quero deixar tanto tempo assim o lúpulo, né, o resto de lúpulo ali em contato com a cerveja, então eu pretendo embarrilhar essa cerveja daqui uns 7 a 8 dias no máximo. Então, sábado eu vou baixando a temperatura, domingo já vai estar na temperatura ali de cold crash mesmo, bem gelada ali, a 2, 3 graus. E aí mais uns 2, 3 dias só para dar uma limpada e finaliza a maturação em barril mesmo, vou embarrilhar ela, até porque já me libera o tanque aí para fazer uma nova abraçagem, né, uma nova cerveja. Bom, pessoal, então fiquem aí agora com o nosso dry hop, né? Acompanhe aí como é que foi esse procedimento que eu faço aqui. Existem, galera, com certeza, técnicas, né, métodos muito melhores, muito mais avançados. Existem inúmeras possibilidades, formas diferentes de fazer dry hopping. Então, assim, essa é a maneira que eu gosto de fazer, a maneira como eu aprendi e para mim funciona, dá certo. Então eu faço desse jeito, mas com certeza existem outras formas, outras maneiras. Tem gente que faz dry hop duplo, né? Uma parte na fermentação primária, outra parte na secundária, ou às vezes fazem uma parte na fermentação secundária, uma parte no cold crash e por aí vai. Existem inúmeras maneiras de fazer dry hopping, mas essa maneira aí, como eu gravei hoje, como eu estou falando com vocês aqui, é a maneira que eu gosto de fazer. E se você faz de uma maneira, né, diferente, deixa aí nos comentários para a gente poder discutir também outras formas, né, outros processos aí, outros procedimentos de como fazer dry hopping. Bem, galera, então fique aí com o nosso dry hopping, beleza? Valeu! Bem, galera, vamos iniciar então o nosso dry hopping. Eu já estou aqui com o meu CO2 plugado na minha bazuca. Tem uma entradinha aqui no estilo Baulock, uma entrada de gás. E o meu tanque, atualmente, como eu faço a fermentação sob pressão, ele está com 1 kg, 1,1 kg aí mais ou menos de pressão. Utilizo aqui uma sponge valve para fermentar sob pressão. E eu preciso colocar mais pressão na minha bazuca para que ela empurre o lúpulo para dentro do tanque. Então, se eu estou com 1 kg aqui mais ou menos, eu vou precisar
de colocar pelo menos aqui 1,5 kg mais ou menos, que é o que eu já regulei aqui no meu CO2, para que a bazuca consiga empurrar esse lúpulo para dentro do tanque. Então, primeiramente, eu tenho que dar algumas injeções de CO2 dentro da bazuca para poder retirar todo o oxigênio que contém aí dentro dela. Deixa eu tentar filmar aqui para vocês. Eu tenho desse lado aqui uma válvulazinha de purga. Então, eu expulsei todo o CO2 que eu coloquei dentro da bazuca. Agora, ó, já voltou a pressão novamente. Eu vou purgar novamente. E mais uma vez. Bem, galera, chegou então o momento de jogar o nosso lúpulo para dentro do tanque. E é interessante borrifar um pouquinho de álcool 70 em tudo, né, o que você for manusear aí na hora do seu dry hop. Então vamos lá, vamos preparar tudo aqui para começar. Vou tampar aqui a nossa bazuca. E agora o que eu vou fazer? Vou dar uma injeção de CO2 aqui, umas 2 ou 3 injeções na verdade, para poder retirar o oxigênio que entrou quando eu coloquei o lúpulo. É interessante você tirar o oxigênio tanto antes quanto depois de adicionar o lúpulo, porque quanto menos contato com o oxigênio, menos problema. A gente reduz muito as chances de oxidação do lúpulo da nossa cerveja. Então, eu vou dar uma injeção aqui agora, né, umas 2 ou 3 injeções, para retirar todo o oxigênio que está aqui dentro primeiro. Então, dei uma injeção, vocês podem ver que o ponteirinho já subiu aqui. Devagarinho aqui eu vou. Mais uma. E a terceira. Pessoal, 2 injeções provavelmente já é o suficiente, mas como é uma coisa tão boba, tão simples, tão rápida, prefiro pecar pelo excesso. Mais uma injeçãozinha. Tá aí. Então agora eu vou dar mais uma injeção para jogar o lúpulo para dentro. Nessa etapa eu posso deixar o CO2 ligado direto, tá? Porque aqui eu dou uma injeção, fecho, purgo. Mas nessa etapa de empurrar o lúpulo, aí eu vou manter o CO2 ligado. Bem, galera, então agora nós vamos abrir aí a nossa válvula para poder empurrar o lúpulo para dentro do tanque. Tá indo aí devagarinho. Eu vou aliviar um pouquinho aqui a minha válvula. E é isso. Foi. Bem, galera, mais uma etapa aí da nossa cerveja concluída, né? Que foi o nosso dry hopping. E só uma observação, eu tinha setado 1,5 kg aqui para minha bazuca contra 1 kg de pressão que estava aqui no meu tanque. E na hora que eu abri a válvula aqui a primeira vez, não foi o suficiente para empurrar o lúpulo. Então, o que eu fiz? Eu aumentei um pouco a pressão lá no meu CO2, por volta de 2 kg, e eu diminuí a pressão no meu tanque por volta ali de meio quilo. E daí empurrou o lúpulo legal, foi bem tranquilo. Então são coisas que quando você está filmando aqui, né, em tempo real aqui, fazendo e filmando, acontecem uns imprevistos e a gente tem que ir ajustando
mas eu quero passar isso para vocês porque edição cabe tudo, né? Você pode colocar o que você quiser. Então, quero falar desses detalhezinhos aí, porque às vezes você vai fazer aí e vai ver que não está dando certo, aí você vai falar, pô, aquele cara falou que assim funcionava. Então, assim, são pequenos detalhes que na hora que você vai fazer ali, aparecem os imprevistos, né? E você tem que saber resolver. Então, galera, é isso. Nosso dry hopezinho aí está feito. E espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, né, com algum amigo cervejeiro aí. E, se possível, se inscreva no nosso canal aí, beleza? Bem, pessoal, fica com Deus aí e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.